Capítulo 15. Chego ao restaurante com 15 minutos de atraso. Bem na hora que eu estava fechando a loja, chegou um cliente com um pedido de flores para um funeral. Não tive como recusar, porque, infelizmente, funerais são as melhores oportunidades para floriculturas. Riley acena para mim e vou até a mesa, fazendo o possível para não olhar ao redor. Não quero ver Atlas. Tentei fazer com que mudassem o restaurante 2 vezes, mas Alissa insistiu em jantar aqui depois dos elogios de Riley. Eu me sento e Riley se inclina para me beijar. Oi, namorada. Alissa resmunga. Meu Deus, vocês são tão fofos que enjoa. Sorrio para ela, que fixa imediatamente o olhar em meu rosto. Não está tão ruim quanto eu achei que estaria hoje. Deve ter sido porque Riley insistiu para que eu colocasse gelo. Meu Deus, Riley me contou o que aconteceu, mas não achei que estivesse tão ruim. Olho para ele, querendo saber o que ele disse a ela. A verdade? Ele sorri e diz: o azeite se espalhou por todo canto. Quando ela escorregou, foi tão fofo que parecia uma bailarina. Uma mentira. Tudo bem, eu teria feito a mesma coisa. Foi bem ridículo, digo rindo. De algum modo, o jantar segue sem nenhum incidente, nenhum sinal de Atlas, nenhum pensamento sobre ontem à noite, e Riley e eu evitamos beber vinho. Depois de comermos, o garçom se aproximou da mesa. Gostariam de sobremesa? Pergunta ele. Nego com a cabeça, mas Alissa se anima. O que vocês têm? Marshall também parece interessado. Estamos comendo por 2, então pode trazer qualquer coisa com chocolate, diz ele. O garçom assente e depois que ele vai embora, Alissa olha para Marshall. O bebê ainda está do tamanho de um percevejo. Acho bom você não incentivar maus hábitos pelos próximos meses. O garçom volta com um carrinho de sobremesas. Para as futuras mamães, o chefe falou que a sobremesa é por conta da casa. Diz ele, parabéns. É mesmo? Pergunta Alissa empolgada. Por isso o nome do lugar é Bibis, babador em inglês, explica Marshall. O chefe gosta de bebês. Todos observamos o carrinho de sobremesas. Meu Deus! Exclama avaliando as opções. Este é meu novo restaurante preferido, comenta Alissa. Escolhemos 3 sobremesas para a mesa. Enquanto esperávamos serem servidas, discutimos nomes de bebês. Não, diz Alissa para Marshall, o bebê não vai ter nome de um estado. Mas eu adoro Nebraska, reclama ele. Idaho? Alissa apoia a cabeça nas mãos. Isso vai causar o divórcio. Divórcio, diz Marshall, belo nome. O assassinato de Marshall é interrompido pela chegada das sobremesas. Nosso garçom põe uma fatia de bolo de chocolate na frente de Alissa e se afasta para que o rapaz atrás dele, que está segurando as outras 2 sobremesas, se aproxime. O garçom gesticula para o cara que está servindo nossas sobremesas e diz: o chefe gostaria de parabenizá-lo. O que acharam da comida? Pergunta ele olhando para Alissa e Marshall. Quando seus olhos encontram os meus, minha ansiedade já está passando. Atlas me encara e, sem nem pensar, pergunto bruscamente: você é o chefe? O garçom se inclina ao redor de Atlas e diz: o chefe, o dono. Às vezes garçons, outra vez lavador de pratos. Ele dá um novo significado ao termo mão na massa. Ninguém de nossa mesa percebe os próximos 5 segundos, mas para mim passaram em câmera lenta. Os olhos de Atlas focam no corte em meu olho, na atadura na mão de Riley. Em meu olho de novo. Adoramos seu restaurante. É incrível, elogia Alissa. Atlas não olha para ela, percebo um movimento em sua garganta enquanto ele engole em seco. Seu maxilar se enrijece e ele não diz nada ao se afastar. Merda. Para tentar disfarçar a saída repentina de Atlas, o garçom sorri e mostra demais os dentes. Aproveitem a sobremesa, diz ele indo para a cozinha. Que pena, comenta Alissa. A gente descobre um novo restaurante preferido, mas o chefe é um babaca. Riley ri. Pois é, mas os babacas são os melhores chefes. Gordon Ramsay. Bem lembrado, diz Marshall. Põe a mão no braço de Riley. Banheiro, digo a ele. Riley assente enquanto sai da mesa e Marshall diz: e Ralphagma Punk? Acha ele um babaca? Atravesso depressa o restaurante de cabeça baixa. Assim que entro no corredor que já me é familiar, sigo em frente. Abro a porta do banheiro feminino, me viro e o tranco. Merda, 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 merda. O olhar, a raiva em seu maxilar. Fico aliviada por ele ter ido embora, mas tenho quase certeza de que ele vai estar nos esperando lá fora quando sairmos, pronto para sair no braço com Riley.
Inspiro pelo nariz, expiro pela boca, lavo as mãos, repito a respiração. Um pouco mais calma, seco as mãos na toalha. Vou voltar lá e dizer a Riley que não estou me sentindo bem. A gente pode ir embora e nunca mais voltar aqui. Todos eles acham o chefe um babaca, então posso usar isso como uma desculpa. Destranco a porta, mas não a abro. Ela começa a ser aberta pelo lado de fora, então recuo. Atlas entra no banheiro e fecha a porta. Ele se encosta na madeira enquanto me encara, focando no corte perto de meu olho. O que aconteceu? Pergunta. Balanço a cabeça, nada. Ele semicerra os olhos, que ainda são azuis como gelo, mas de algum modo estão pegando fogo. Você está mentindo, Lily. Dou um sorriso para me safar. Atlas ri, mas depois fica sério. Larga esse cara. Largar esse cara? Meu Deus, ele está entendendo tudo errado. Dou um passo à frente e balanço a cabeça. Ele não é assim, Atlas, não foi nada disso. Riley é uma boa pessoa. Ele inclina a cabeça e se aproxima um pouco de mim. Engraçado, parece sua mãe falando. Suas palavras magoam. No mesmo instante, tento alcançar a maçaneta atrás de Atlas, mas ele agarra meu pulso. Largue ele, Lily. Afasto minha mão, fico de costas para ele e respiro fundo. Expiro devagar enquanto me viro de novo em sua direção. Só para comparar, eu nunca senti tanto medo dele quanto estou sentindo agora de você. Minhas palavras fazem Atlas parar. Ele começa a balançar lentamente a cabeça, depois com mais determinação enquanto sai pela porta. Eu realmente não queria te incomodar. Ele gesticula para a porta. Só estava tentando retribuir a preocupação que você sempre demonstrou ter por mim. Fico encarando por um instante sem assimilar suas palavras. Ele ainda está furioso por dentro, dá para perceber, mas por fora está calmo, centrado, está me deixando sair. Estico o braço, destranco a porta e a abro. Suspiro quando os meus olhos encontram os de Riley. Dou uma parada rápida, olhando por cima do ombro e observo Atlas deixando o banheiro comigo. Os olhos de Riley ficam muito confusos enquanto ele olha de mim para Atlas. Que porra é essa, Lily? Riley, minha voz sai trêmula. Meu Deus, isso parece muito pior do que é. Atlas passa por mim e segue em direção às portas da cozinha, como se Riley nem existisse. Os olhos de Riley estão fixos nas costas de Atlas. Continue andando, Atlas. Ele para bem no instante em que chega às portas da cozinha. Não, continue andando. Não que se torne um dos momentos mais terríveis que consigo imaginar. Ele se vira e avança na direção de Riley, agarrando-o pela gola da camisa. Assim que isso acontece, Riley joga Atlas para trás e o imprensa na parede oposta. Atlas se lança para cima de Riley de novo, agora empurrando-o com o antebraço no pescoço dele, prendendo-o na parede. Se a tocar de novo, vou cortar a porra de sua mão e enfiá-la em sua garganta, seu merda imprestável. Atlas, pare, grito. Ele solta Riley com força, dando um grande passo para trás. Riley está ofegante, encarando Atlas intensamente, até que volta a atenção para mim. Atlas, diz ele com familiaridade. Por que Riley está dizendo o nome de Atlas desse jeito? Como se já tivesse me escutado falar sobre ele. Jamais lhe contei sobre Atlas. Espere, contei sim, na primeira noite no telhado. Foi uma de minhas verdades nuas e cruas. Riley ri de incredulidade e aponta para Atlas, mas continua olhando para mim. Este é Atlas, o garoto sem casa com quem você trepou por pena? Ai, meu Deus! Imediatamente o corredor se transforma em um borrão de punhos, cotovelos e gritos de parem. 2 garçons empurram a porta logo atrás de onde estou e passam por mim, separando os dois com a mesma rapidez com que a briga começou. Eles são empurrados contra paredes opostas e ficam se encarando ofegantes. Não consigo olhar para nenhum dos dois. Não consigo olhar para Atlas, não depois do que Riley acabou de dizer. Também não consigo olhar para Riley, porque ele deve estar imaginando as piores coisas neste instante. Fora, grita Atlas apontando para a porta, mas olhando para Riley. Saia de meu restaurante, cacete. Meus olhos encontram os de Riley enquanto ele passa por mim. Tenho medo do que vou encontrar ali, mas não vejo nenhuma raiva, somente mágoa. Muita mágoa. Ele hesita como se estivesse prestes a me dizer alguma coisa, porém me olha desapontado e volta ao restaurante. Finalmente encaro o Atlas e noto sua expressão de decepção. Antes que eu possa explicar o que Riley diz, ele se vira e vai embora empurrando as portas da cozinha. Imediatamente me viro e corro atrás de Riley. Ele pega a jaqueta na mesa e segue para a saída, sem menos ao olhar para Alice e Marshall. Alice olha para mim e ergue as mãos sem entender. Balanço a cabeça, pego minha bolsa e digo: é uma longa história. Amanhã a gente conversa. Vou atrás de Riley até lá fora. Ele está andando na direção do estacionamento. Corro para alcançá-lo e ele simplesmente para e soca o ar.
Não vim de carro, porra, grita ele frustrado. Tiro as chaves da bolsa e ele se aproxima de mim e as tira de minha mão. Mais uma vez eu o sigo até meu carro. Não sei o que fazer. Nem sei se ele quer falar comigo agora. Acabou de me ver trancada no banheiro com um cara por quem eu era apaixonada. Depois do nada, o sujeito a atacou. Meu Deus, a situação é feia. Quando chegamos ao carro, ele vai direto para o lado do motorista. Aponta para o banco do carona e diz, entre, Lili. Ele não fala nada durante todo o trajeto. Digo o seu nome uma vez, mas ele apenas balança a cabeça como se ainda não estivesse pronto para escutar minha explicação. Quando chegamos à garagem, ele sai do carro assim que o desliga, de tão desesperado para se afastar de mim. Ele anda de um lado para o outro quando eu salto do veículo. Não era o que parecia, Riley, juro. Ele para de andar e, ao olhar para mim, meu coração se aperta. Há tanto sofrimento desnecessário em seu olhar. Tudo não passou de mal entendido ridículo. Eu não queria isso, Lili, diz ele. Eu não queria namorar. Não queria esse tipo de estresse em minha vida. Por mais que ele esteja magoado por causa do que acha que viu, suas palavras me enfurecem. Ué, então vá embora. O quê? Ergo as mãos. Não quero ser um fardo, Riley. Sinto muito se a me apresenta em sua vida é tão insuportável. Ele dá um passo atrás. Lili, não é nada disso que estou dizendo. Ele também ergue as mãos frustrados e passa por mim. Depois se encosta no carro e cruza os braços. Passamos bastante tempo em silêncio enquanto espero para ouvir o que ele tem a dizer. Ele está de cabeça baixa, mas a levanta um pouco e olha para mim. Verdades nuas e cruas, Lili. É tudo o que eu quero de você agora. Pode me dar isso? Assinto. Você sabia que ele trabalhava lá? Comprimo os lábios e ponho o braço no peito agarrando meu cotovelo. Sabia. Por isso não queria voltar lá, Riley. Eu não queria encontrá-lo. Minha resposta parece aliviar um pouco a tensão. Riley passa a mão no rosto. Você contou a ele sobre ontem? Contou a ele sobre a nossa briga? Dou um passo à frente e balanço com firmeza a cabeça. Não. Ele presumiu, viu meu olho e sua mão e simplesmente presumiu. Ele exala com força e inclina a cabeça para trás observando o teto. Quase parece incapaz de fazer a próxima pergunta, tamanho seu sofrimento. Por que você estava sozinha com ele no banheiro? Dou outro passo à frente. Ele me seguiu até lá. Não sei mais nada sobre ele, Riley. Nem sabia que ele era o dono do restaurante. Achei que era só um garçom. Ele não faz mais parte da minha vida, juro. É que ele cruza os braços e abaixa o tom de voz. Nós crescemos em casas violentas. Ele viu meu rosto e sua mão e ficou preocupado comigo. Só isso, nada além disso. Riley tampa a boca com a mão, escuta o ar passando por seus dedos enquanto ele exala. Endireita a postura, parando um momento para assimilar tudo o que acabei de dizer. Minha vez, avisa. Ele se afasta do carro e atravessa 3 passos nos separando. Põe as mãos em meu rosto e me olha bem nos olhos. Se não quer ficar comigo, por favor, me diga agora, Lili. Porque quando o vi com ele, isso doeu. Não quero sentir aquilo de novo. E se está doendo tanto agora, morro de medo quando penso em como seria daqui a um ano. Sinto as lágrimas começarem a escorrer por minhas bochechas. Ponho as mãos em cima das dele e balanço a cabeça. Não quero mais ninguém, Riley. Só você. Ele força o sorriso mais triste que já vi em alguém. Ele me puxa para perto e me abraça. Põe os braços ao seu redor com o máximo de firmeza e ele encosta os lábios em minha têmpora. Eu te amo, Lili. Meu Deus, como eu te amo. Eu o aperto com força, beijando seu ombro. Também te amo. Fecho os olhos. Queria poder apagar os 2 últimos dias inteiros. Atlas está errado a respeito de Riley. Eu só queria que Atlas soubesse que está errado. Capítulo 16. Quero dizer, não estou tentando ser egoísta, mas você não provou a sobremesa, Lili. Resmunga Alicia. Ah, estava tão boa. A gente nunca mais vai voltar lá. Digo. Ela bate o pé no chão feito uma criança, mas não. Precisamos respeitar os sentimentos de seu irmão. Ela cruza os braços. Eu sei, eu sei. Por que você foi uma adolescente cheia de hormônios e se apaixonou pelo melhor chefe de Boston? Ele não era um chefe quando nos conhecemos. Que seja, rebate ela, saindo do escritório e fechando a porta. Meu celular vibra com uma nova mensagem. Riley, 5 horas já se passaram, faltam mais 5. Até agora tudo bem, mão ótima. Suspiro aliviado. Não sabia se ele conseguiria operar hoje, mas fico feliz, porque sabia como ele estava ansioso por essa cirurgia. Eu, as mãos mais firmes de Boston.
Abro o laptop e checo o e-mail. A primeira coisa que vejo é uma mensagem do Boston Globe. Abro e descubro que é de um jornalista interessado em fazer um artigo sobre a loja. Sorrio feito uma idiota e estou começando a responder quando a Alissa bate a porta. Ela abre e enfia a cabeça no vão. Oi, cumprimenta ela. Oi, respondo. Ela tamborila os dedos na porta. Lembra que há alguns minutos me disse que eu nunca mais poderia voltar ao Bibis? Que é injusto com Riley porque o dono é o garoto que você amava na adolescência? Encosto na cadeira. O que você quer, Alissa? Se não é justo a gente voltar lá por causa do dono, por que é justo o dono poder vir aqui? Argumenta enrugando o nariz. O quê? Fecho o laptop e me levanto. Por que você está dizendo isso? Ele está aqui? Ela assente e entra no escritório fechando a porta. Sim, e perguntou por você. Sei que você está com meu irmão e que estou grávida, mas podemos só parar um instante e admirar o silêncio e a perfeição que é aquele homem? Ela sorri de um jeito sonhador e eu reviro os olhos. Alissa, mas aqueles olhos... Ela abre a porta e sai. Eu a sigo e me deparo com Atlas. Ele está bem aqui. Gostaria que eu guardasse seu casaco? A gente não guarda os casacos das pessoas. Atlas ergue o olhar quando sai do escritório, seus olhos se voltam para Alice e ele balança a cabeça. Não, obrigado, não vou demorar. Alice se inclina para frente, por cima do balcão, apoiando o queixo nas mãos. Fique o tempo que quiser. Na verdade, está procurando um trabalho extra? Lili precisa contratar mais gente. Estamos procurando alguém capaz de levantar coisas bem pesadas. Requer muita flexibilidade. Semicerra os olhos para Alice e articula os lábios. Chega. Ela dá de ombro. Inocentemente mantenho a porta aberta para Atlas, mas evito encará-lo quando passa por mim. Estou sentindo uma culpa imensa pelo que aconteceu ontem à noite, mas também uma raiva imensa. Dou a volta na escrivaninha e me sento na cadeira preparada para discutir. Porém, quando o olho, fecho a boca. Ele está sorrindo. Gesticulo ao redor enquanto se senta na minha frente. Isso é incrível, Lili. Faço uma pausa. Obrigada. Ele continua sorrindo para mim como se estivesse orgulhoso. Depois coloca uma sacola em cima da mesa e empurra em minha direção. Um presente, explica, pode abrir mais tarde. Porque ele está comprando presentes para mim. Tem namorada, eu tenho namorado, nosso passado já causou problemas demais a meu presente. Certamente não preciso de lembrancinhas para piorar as coisas. Por que está comprando presentes para mim, Atlas? Ele se encosta na cadeira e cruza os braços. Comprei faz 3 anos. Estava guardado caso a gente se reencontrasse algum dia. Atlas atencioso, ele não mudou. Droga. Pego o presente e o coloco no chão atrás da mesa. Tento liberar um pouco da tensão que estou sentindo, mas é muito difícil quando sua presença me deixa tão tensa. Vim pedir desculpas, esclarece. Aceno para que ele deixe isso para lá, indicando que não é necessário. Não tem problema, foi mal entendido, Riley está bem. Ele ri baixinho. Não é por causa disso que estou me desculpando, diz ele. Nunca me desculparia por te defender. Você não estava me defendendo, digo, não tinha do que me defender. Ele inclina a cabeça quando o mesmo olhar de ontem, à noite. O olhar que indica como está desapontado comigo. Sinto uma pontada na barriga. Pigarreio. Então por que está se desculpando? Ele fica quieto por um instante, contemplativo. Queria me desculpar por ter dito que você parecia sua mãe. Isso foi ofensivo. Peço desculpas. Não sei por que sempre sinto vontade de chorar quando estou com ele, quando penso nele, quando leio sobre ele. É como se minhas emoções ainda estivessem conectadas a ele de alguma maneira e não sei como me desprender. Seu olhar se fixa em minha mesa, ele estende o braço e pega 3 coisas. Uma caneta, um post-it, meu celular. Ele anota alguma coisa no post-it e depois começa a desmontar meu celular. Tira a capa e coloca o post-it entre a capa e o celular. Depois põe a capa de volta. Ele desliza meu celular pela mesa, olho para o telefone e depois para ele. Atlas se levanta e joga a caneta na mesa. É o número de meu celular. Deixe aí escondido caso precise algum dia. Eu me contraio com seu gesto desnecessário. Não vou precisar. Espero que não. Ele vai até a porta e toca a maçaneta. E sei que é minha única chance de dizer o que eu preciso dizer antes que ele suma da minha vida para sempre. Atlas, espere. Eu me levanto tão depressa que a minha cadeira sai deslizando pelo escritório e esbarra na parede. Ele vira metade do corpo e me encara. Sobre o que o Riley te disse ontem, eu nunca levo as mãos trêmulas ao pescoço. Sinto meu coração batendo na garganta. Eu nunca disse aquilo a ele. Riley estava magoado e chateado. Então, adulterou o sentido de minhas palavras de muito tempo atrás. O canto da boca de Atlas se contrai
E não sei se ele tentava não sorrir ou não franzir o rosto. Ele se vira completamente para mim. Pode acreditar em mim, Lili. Sei que não foi uma trepada por pena, eu estava lá. Ele sai pela porta e suas palavras me derrubam na cadeira. Mas minha cadeira não está mais no lugar. Do outro lado da sala e agora estou no chão. Alice entra correndo e estou deitada atrás da mesa. Lili, ela dá a volta na escrivaninha e para ao meu lado. Você está bem? Ergo o polegar. Estou. Só não acertei a cadeira. Ela estende a mão e me ajuda a ficar de pé. O que foi que aconteceu? Olho para a porta enquanto pego a cadeira. Eu me sento e olho meu celular. Nada, ele só queria se desculpar. Alissa suspira, cheia de desejo, e olha para a porta. Isso quer dizer que ele não quer o emprego? Uma coisa preciso admitir. Mesmo no meio de um turbilhão de emoções, ela me faz rir. Volte para o trabalho antes que eu diminua seu salário. Ela ri e começa a se afastar, bato a caneta na mesa e digo, Alissa, espera. Eu sei, diz ela me interrompendo. Riley não deve saber sobre essa visita. Não precisa me pedir. Sorrio. Obrigada. Ela fecha a porta. Estendo o braço e pego a sacola com um presente comprado 3 anos atrás. Percebo facilmente que é um livro. Embrulhado em um papel delicado, rasgo a embalagem e caio para trás na cadeira. Tem uma foto de Ellen DeGeneres na capa, com o título É Sério, Estou Brincando. Rio e depois abro o livro, suspirando baixinho quando vejo o autógrafo. Passo os dedos pelas palavras da dedicatória. Lili. Atlas pede que continue a nadar. Ellen DeGeneres. Passo o dedo pela assinatura, depois deixo o livro em minha mesa, encostando a testa na capa e finjo chorar. Capítulo 17. Chego em casa depois das 19 horas. Riley ligou há 1 hora e disse que não passaria aqui hoje à noite. A sensação do Confucio Pago, sei lá qual palavrão que usou, foi um sucesso, mas ele vai passar a noite no hospital para qualquer eventualidade. Entro no apartamento silencioso, visto meu pijama em silêncio, como um sanduíche em silêncio. Depois me deito no quarto silencioso e abro meu novo livro silencioso, esperando que ele silencie meus sentimentos. Claro que depois de 3 horas lendo, todos os sentimentos dos últimos dias aos poucos vão ficando para trás. Ponho o marcador de página em que parei e fecho o livro. Fico encarando por um bom tempo. Penso em Riley, penso em Atlas, penso que às vezes, por mais que você esteja convencida de que sua vida vai seguir determinado rumo, toda certeza pode sumir com uma simples mudança de maré. Pego o livro que Atlas me deu e o guardo no armário com meus diários. Em seguida, pego o diário cheio de lembrança e sei que finalmente chegou a hora de ler o último texto. Depois posso fechá-lo de vez. Querida Ellen, na maior parte do tempo, fico feliz por você não saber que eu existo e nunca ter te mandado pelo correio essas cartas. Mas às vezes, especialmente hoje, eu queria que você me conhecesse sim. Só preciso de alguém com quem conversar sobre tudo o que estou sentindo. Não vejo Atlas há 6 meses e não faço ideia de onde ele está nem como está. Muita coisa aconteceu desde que escrevi pela última vez quando Atlas se mudou para Boston. Achei que era a última vez que eu veria por um tempo, mas não foi. Eu o vi uma vez depois que ele foi embora, várias semanas mais tarde. Era meu aniversário de 16 anos, e quando ele chegou, aquele se tornou o melhor dia de minha vida. E depois o pior. Fazia exatamente 42 dias que Atlas tinha ido para Boston. Contei cada um deles como se fosse ajudar de algum modo. Eu estava muito deprimida, Ellie, ainda estou. As pessoas dizem que adolescentes não sabem amar igual um adulto. Parte de mim acredita nisso, mas não sou adulta, então não tenho como comparar. Mas acredito que deve ser diferente. Tenho certeza de que mais conteúdo no amor entre 2 adultos que entre 2 adolescentes. Deve ter mais maturidade, mais respeito, mais responsabilidade. Porém, por mais que o conteúdo de um amor seja outro entre idades diferentes na vida de uma pessoa, sei que o amor precisa ter o mesmo peso. Dá para sentir o peso nos ombros, na barriga, no coração, não importa a idade. E meus sentimentos por Atlas são muito pesados. Toda noite choro, até dormir e sussurro. Continue a nadar. Mas é muito difícil nadar quando você se sente ancorada dentro da água. Agora que parei para pensar, eu devia estar passando pelas fases do luto. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Eu estava justamente na fase da depressão na noite de meu aniversário de 16 anos. Minha mãe se esforçou para que eu tivesse um dia bom. Comprou um instrumento de jardinagem, fez meu bolo favorito e nós duas saímos para jantar. Porém, quando me deitei na cama à noite, não consegui ignorar a tristeza.
Eu estava chorando quando ouvi a batida na janela. No início achei que tinha começado a chover, mas depois ouvi sua voz. Pulei da cama e corri até a janela com o coração acelerado. Ele estava parado no escuro, sorrindo para mim. Levantei a janela e o ajudei a entrar e ele ficou me abraçando por muito tempo enquanto eu chorava. Atlas estava tão cheiroso. Enquanto o abraçava, percebi que ele tinha ganhado alguns quilos muito necessários nas 6 semanas desde que o vi pela última vez. Ele se afastou e enxugou as lágrimas da minha bochecha. Por que você está chorando, Lili? Eu estava com vergonha de estar chorando. Já tinha chorado muito naquele mês. Deve ter sido o mês que mais chorei na vida. Provavelmente eram os hormônios de uma adolescente misturados com o estresse de como meu pai tratava minha mãe e com o fato de que tive que me despedir de Atlas. Peguei uma camisa no chão e enxuguei os olhos, depois nos sentamos na cama. Ele me puxou para perto e me encostou na cabeceira. O que você está fazendo aqui? Perguntei. É seu aniversário, disse ele. E você ainda é minha pessoa preferida, eu estava com saudade. Ele deve ter chegado antes das 22 horas, mas conversamos tanto que era mais de meia-noite quando olhei outra vez para o relógio. Não lembro sobre o que conversamos, mas lembro como me senti. Ele parecia feliz. E havia um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto. Parecia que ele finalmente havia encontrado seu lar. Ele disse que queria me contar uma coisa e seu tom de voz ficou sério. Ele me ajustou para que eu focasse no seu colo, porque queria que eu olhasse nos olhos enquanto contava. Eu estava achando que ele ia me dizer que tinha namorado e que ia entrar para as Forças Armadas mais cedo, mas o que ele me disse chocou. Falou que na primeira noite que foi para aquela casa, não o fez porque estava atrás de um lugar para ficar. Ele foi para se matar. Levei as mãos até a boca porque eu não fazia ideia de que ele estava tão mal que nem mais queria viver. Espero que você saiba o que é se sentir tão sozinha assim, Lili, disse ele. Ele continuou e me falou que na primeira noite naquela casa estava sentado na sala de estar com uma lâmina no pulso. Quando estava prestes a usá-la, a luz de meu quarto se acendeu. Você estava parada, parecendo um anjo, iluminada pela luz do céu, disse ele. Não consegui tirar os olhos de você. Ele ficou um tempo me observando andar pelo quarto. Viu quando me deitei na cama e escrevi no diário e deixou a lâmina de lado porque disse que fazia um mês que a vida não lhe provocava nenhum sentimento, mas olhar para mim o fez sentir algo. O suficiente para não ficar mais tão entorpecido a ponto de querer acabar com tudo naquela noite. Então, 1 ou 2 dias depois, levei comida para ele e coloquei na varanda dos fundos. Acho que o resto da história você já sabe. Você salvou minha vida, Lili, disse ele para mim. E eu nem queria que fosse salva. Ele se inclinou para frente e beijou o local entre meu ombro e meu pescoço que beija toda vez. Gostei do que ele fez. Não gosto de muita coisa em meu corpo, mas essa área da clavícula se tornou a parte que mais gosto em mim. Ele segurou minhas mãos e disse que ia entrar para a marinha antes do que tinha planejado, mas que não podia ir embora sem me agradecer. Disse que passaria 4 anos longe e que a última coisa que desejava para mim é que eu fosse uma garota de 16 anos que não aproveitava a vida por causa de um namorado que nunca mandava notícias que eu nunca vi. A próxima coisa que ele disse fez seus olhos lacrimejar até ficarem límpidos. Lili, a vida é engraçada. A gente só tem alguns anos para viver. Não precisamos fazer o possível para viver esses anos intensamente. Não devemos perder tempo com coisas que talvez aconteçam um dia ou então nunca. Entendi o que ele estava dizendo. Que ia se alistar e não queria que eu me prendesse a ele enquanto estivesse longe. Ele não estava terminando nada comigo porque nunca estivemos realmente juntos. Éramos só 2 pessoas que se ajudavam quando era preciso e que fundiram seus corações um ao outro no meio do caminho. Foi difícil ver alguém que nunca ficou comigo de verdade se afastar de mim. Durante todo o tempo que passamos juntos, acho que nós meio que sabíamos que não era algo para sempre. Não sei porquê, afinal poderia facilmente amá-lo desse jeito. Acho que talvez as circunstâncias normais, se estivéssemos juntos como típicos adolescentes, se ele tivesse uma vida comum com uma casa, nós 2 poderíamos ser esse casal. O tipo de casal que se une com facilidade e cuja vida nunca é interrompida pela crueldade. Nem tentei fazê-lo mudar de ideia naquela noite. Sinto que a gente tem uma conexão que nem os fogos do inferno quebrariam. Sinto que ele pode passar um tempo no exército e eu posso viver mais alguns anos como uma adolescente normal, porque depois tudo vai se encaixar quando for a hora certa. Vou te prometer uma coisa, disse ele. Quando minha vida estiver boa o suficiente para que você faça parte dela, vou te encontrar. Mas não quero que fique me esperando, porque talvez isso nunca aconteça. Não gostei dessa promessa, pois significava 2 possibilidades. Ou ele achava que nunca sairia vivo da marinha, ou que sua vida nunca seria boa o suficiente para mim.
Sua vida já era boa o suficiente para mim, mas apenas a senti e forcei um sorriso. Se você não vier atrás de mim, eu vou atrás de você. E isso não vai ser nada bom, Atlas Corrigan. Ele riu de minha ameaça. Bem, não vai ser muito difícil me achar. Você sabe exatamente onde estarei. Sorri, onde tudo é melhor. Ele retribuiu o sorriso, em Boston, e depois me beijou. Ellen, sei que você é adulta e sabe sobre tudo o que aconteceu em seguida, mas mesmo assim não me sinto à vontade de ficar contando o que fizemos nas 2 horas seguintes. Vamos dizer apenas que a gente se beijou muito, rimos muito, amamos muito, respiramos muito, muito. E nós dois tivemos de tapar as bocas e fazer o máximo de silêncio possível para que não nos flagrasse. Quando terminamos, ele me abraçou, pele com pele, coração na mão. Ele me beijou e me olhou bem nos olhos. Eu te amo, Lili. Tudo o que você é, eu te amo. Sei que essas palavras são muito repetidas por aí, principalmente por adolescentes, muitas vezes de forma prematura e sem muito mérito. Mas, quando ele agisse para mim, sei que não queria falar que estava apaixonado por mim. Não era esse tipo de eu te amo. Imagine todas as pessoas que você conhece ao longo da vida, são muitas. Elas surgem como ondas, entrando e saindo aos poucos, dependendo da maré. Algumas ondas são muito maiores e causam mais impactos que outras. Às vezes, as ondas trazem coisas lá do fundo do mar e as largam no litoral. Marcas nos grãos de areia que provam que as ondas estiveram lá, muito tempo depois de a maré recuar. Foi isso que Atlas quis dizer ao falar eu te amo. Estava me contando que era a maior onda que tinha aparecido em sua vida, e eu havia trazido tanta coisa comigo que as minhas marcas sempre estariam presentes mesmo quando a maré recuasse. Depois de me dizer que me amava, ele falou que tinha um presente de aniversário para mim. Pegou uma pequena sacola marrom. Não é nada demais, mas foi tudo que consegui comprar. Abri a sacola e tirei o melhor presente que já ganhei. Era um imã que dizia Boston em cima. Embaixo, com letras pequenas, estava escrito onde tudo é melhor. Eu disse que guardaria para sempre e que pensaria nele toda vez que o visse. Quando comecei a escrever esta carta, falei que meu aniversário de 16 anos tinha sido um dos melhores dias de minha vida, porém até aquele segundo tinha sido mesmo. Os próximos minutos é que não foram. Antes de Atlas aparecer naquela noite, eu não estava esperando por ele, então não pensei em trancar a porta do meu quarto. Meu pai me escutou conversando com alguém, e ao escancarar a porta e encontrar Atlas na cama comigo, ele ficou mais zangado do que eu já ouvira antes. E Atlas estava em desvantagem, porque não estava preparado para o que veio em seguida. Nunca vou esquecer aquele momento enquanto estiver viva. Eu não podia fazer absolutamente nada enquanto meu pai o golpeava com um bastão de beisebol. O barulho dos ossos se quebrando foi a única coisa que escutei acima de meus gritos. Ainda não sei quem chamou a polícia. Tenho certeza de que foi minha mãe, mas já se passaram 6 meses e ainda não conversamos sobre aquela noite. Quando a polícia apareceu em meu quarto e tirou meu pai de cima dele, eu nem reconheci Atlas de tão ensanguentado que ele estava. Fiquei histérica. Não só tiveram de levar Atlas em uma ambulância, como também precisaram chamar uma para mim porque eu não conseguia respirar. Foi o primeiro e único ataque de pânico que já tive. Ninguém queria me dizer onde ele estava ou se estava bem. Meu pai nem foi preso pelo que ele fez. Espalharam a notícia de que Atlas estava naquela casa antiga sem ter onde morar. Meu pai foi venerado pelo ato heróico por ter salvado a filhinha do mendigo que a manipulou para que a transasse com ele. Meu pai, que eu tinha envergonhado a família, dando motivo para a cidade inteira fofocar. Eu vou te contar, até hoje falam sobre isso. Esta manhã escutei Kate dizer a alguém no ônibus que tentou me alertar sobre Atlas. Disse que sabia que ele era uma má influência desde o momento em que viu, mas isso é mentira. Se Atlas estivesse no ônibus comigo, eu provavelmente teria ficado de boca calada e agido com maturidade, como ele tentou me ensinar. Em vez disso, fiquei com tanta raiva que virei e mandei Kate para o inferno. Disse que Atlas era um ser humano melhor que eu já havia conhecido e que ela jamais seria, e que se eu a escutasse falar mal dele de novo, ela ia se arrepender. Ela apenas revirou os olhos e disse, meu Deus, Lili, ele fez uma lavagem cerebral em você, foi? Era um mendigo sujo e ladrão que provavelmente usava drogas. Ele te usou porque queria comida e sexo e agora você o está defendendo. Ela teve a sorte de o ônibus chegar na minha casa bem naquele instante. Peguei minha mochila, saí do ônibus, entrei em casa e passei 3 horas chorando no quarto. Agora minha cabeça está doendo. Mas eu sabia que só ficaria melhor se finalmente colocasse tudo para fora aqui no diário. Já faz 6 meses que evito escrever esta carta. Sem querer ofender ele, mas minha cabeça continua doendo, meu coração também. Talvez esteja doendo ainda mais que ontem. Esta carta não ajudou nem um pouco.
Acho que vou passar um tempo sem escrever, porque me lembro dele quando escrevo para você. E tudo isso dói muito. Até ele vir atrás de mim, vou apenas fingir estar tudo bem. Vou continuar fingindo que estou nadando, quando na verdade só estou boiando, quase sem conseguir manter a cabeça fora d'água. Lili. Viro para a próxima página, mas está em branco. Foi a última vez que escrevi para ela. Também nunca mais tive notícias de Atlas e uma grande parte de mim jamais o culpou por isso. Ele quase morreu nas mãos de meu pai, não dá para perdoar. Soube que ele tinha sobrevivido e ficado bem, porque às vezes ao longo dos anos minha curiosidade falava mais alto e eu descobri o que dava sobre ele na internet. Mas não tinha muita coisa, só o suficiente para que eu soubesse que estava vivo e tinha se alistado. Porém, ele nunca saiu de minha cabeça. O tempo amenizou as coisas, mas às vezes eu me deparava com algo que me fazia lembrar dele e ficava mal. Só depois de uns 2 anos na faculdade, quando comecei a namorar uma pessoa, percebi que talvez Atlas não fosse tudo em minha vida, talvez fosse só uma parte dela. Talvez o amor não seja um ciclo completo, apenas suba e desça, entra e saia, assim como as pessoas em nossas vidas. Certa noite eu me sentia muito sozinha na faculdade. Então fui a um estúdio de tatuagem e pedi para desenhar um coração onde ele me beijava. É um coração pequeno, mais ou menos do tamanho de um polegar, e parece muito com o coração que ele entalhou para mim em um pedaço de carvalho. Ele não se fecha totalmente no topo e fico na dúvida se Atlas entalhou o coração assim de propósito, porque é desse jeito que meu coração se sente toda vez que penso nele. Parece que tem um buraco, deixando todo o ar sair. Depois da faculdade, acabei me mudando para Boston. Não necessariamente porque esperava encontrá-lo, mas porque eu precisava ver com os próprios olhos se Boston era mesmo melhor. De qualquer jeito, não havia nada para mim em Pretória. Eu queria ficar o mais longe possível de meu pai. Apesar de doente, de não conseguir mais machucar ninguém, ele ainda me dava ânsia de escapar do Maine. Então foi exatamente o que fiz. Ver Atlas no próprio restaurante pela primeira vez me causou tantas emoções que eu não sabia processá-las. Fiquei feliz por saber que ele estava bem. Fiquei feliz ao ver que parecia saudável, mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco magoada por ele nunca ter tentado me encontrar como prometeu. Eu o amo. Ainda o amo e sempre amarei. Ele foi uma onda enorme que deixou muitas marcas em minha vida e vou sentir o peso desse amor até morrer, já aceitei isso. Mas agora as coisas são diferentes. Hoje, depois que ele saiu do escritório, pensei muito em nós dois. Acho que as nossas vidas estão onde deveriam estar. Eu tenho Riley, Atlas tem uma namorada. Ambos construímos as carreiras que sempre quisemos. Só porque não terminamos juntos na mesma onda não significa que somos partes do mesmo oceano. As coisas com Riley ainda são bem recentes, mas o que sinto por ele é tão intenso quanto o que eu sentia por Atlas. Ele me ama assim como Atlas me amava. Eu sei que se Atlas tivesse a oportunidade de conhecê-lo, perceberia isso e ficaria feliz por mim. Às vezes, uma onda inesperada surge e te suga, te recuando a cuspir para fora. Riley é minha onda inesperada da maré e no momento estou tocando de leve em sua bela superfície.